Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, disciplina Língua Portuguesa, e vamos dar continuidade aos nossos estudos em relação à pontuação, mais especificamente o uso da vírgula. Anteriormente tinha comentado com vocês ali a questão do aposto. Por exemplo, dentro da vírgula vai ali uma característica, uma especificação. Por exemplo, Luísa, vírgula, aluna do curso de Direito, vírgula, fez um trabalho perfeito. Então percebam, Luísa fez um trabalho perfeito. Mas quem que é a Luísa? Aluna do curso de Direito. Dentro da vírgula eu especifiquei, eu dei mais detalhes sobre a Luísa, que era o termo que está fora da vírgula. Vocativo, quando expressa uma ordem. Pessoal, vírgula, prestem atenção no conteúdo. Então notem aí que quando eu chamo a atenção, a vírgula também ela é utilizada. E a vírgula ela é sempre utilizada ali para dar ênfase. Lembra que mencionei para que vocês realizem ali as leituras, pulando os termos que estão entre vírgula e depois realizando uma releitura, e que vocês vão perceber que aquelas palavras, aqueles termos que estão dentro da vírgula vão trazer um sentido de explicação, vão trazer o sentido de destacar algum detalhe. Então aí é um exercício muito válido para que vocês possam entender melhor aí o uso dessa pontuação. Vamos ver aqui alguns exemplos. Vocês vão perceber que conteúdos que nós já vimos anteriormente são importantes na utilização da vírgula. Por isso que nós deixamos ali a vírgula para que ela possa ser explicada, para que ela possa ser trabalhada, depois que as principais classes gramaticais sejam trabalhadas, depois que alguns conteúdos sejam trabalhados, justamente para que vocês possam entender melhor as nomenclaturas e fazer aí inferências, ou seja, informações que já estão internalizadas em vocês e que de alguma forma você mencione: opa, eu já vi isso em algum lugar. Daí, dessa forma, mesmo que você não lembre na totalidade, você pode ali pesquisar, que certamente você compreenderá e interpretará de uma forma mais fácil. Mas vamos aqui. Verifiquem aí, uso da vírgula, vamos aí à parte 2 dessa aula. Lembrando que vamos por partes para que vocês possam entender bem as diferenças. O primeiro caso que eu coloquei é o uso da vírgula para separar orações coordenadas assindéticas. Lembram lá das orações coordenadas? Que na oração principal ela tem sentido único, então ela é independente da outra oração. O que é mesmo uma coordenada? A coordenada ela estabelece uma regra que pode ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Lembram dos dedos lá que eu mencionava das mãos? Então, na oração principal, eu tenho uma ideia que sozinha ela já traz um sentido, ela não depende de outra, então ela é independente, mas ela pode ganhar ali uma coordenada, uma regra para estabelecer um sentido para ela. Então, ela é unida por um sentido específico. Então, mas vejam aqui, quando eu falo em orações coordenadas assindéticas, o a aqui é um prefixo que me indica que ela não tem conjunção. Lembra que conjunção une as palavras ou une duas orações, trazendo um sentido para ela. Vejam aqui, vim, vi, venci. Coloquei todos os termos sem vírgulas. Por quê? Porque é a mesma coisa. Eu vim, eu vi, eu venci. 3 situações diferentes. Verifiquem que eu tenho aqui uma oração coordenada, mas ela não está apresentando ali uma conjunção. Mas eu tenho 3 informações aqui diferenciadas. Então, vim, vi, venci. Necessito aí trabalhar com a vírgula justamente para separar um elemento do outro. O segundo caso, para separar orações coordenadas sindéticas. Lembram? Sindéticas. Sim, tem conjunção, que pode ser o quê? Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva. Lembrem que eu tenho a oração principal
e depois eu tenho a oração coordenada que estabelece um sentido para a principal. Brigou muito, mas perdeu a luta. Tenho que saber aqui qual que é a conjunção. A que não está acompanhada da conjunção é a oração principal. Então a oração principal é brigou muito. Percebam que se eu falar para vocês brigou muito, você entende qual que é o sentido estabelecido. Só que chegou a segunda oração para mencionar, ou oração principal, você brigou muito, mas você não está sabendo que você perdeu a luta. Então, para separar orações coordenadas sindéticas, eu preciso colocar a vírgula. Aqui eu poderia colocar mas, porém, contudo, todavia, que o sentido é o mesmo. Então, guardem isso. Para separar orações coordenadas sindéticas, é necessário a vírgula. Menos que tem a conjunção e. Por exemplo, brigou muito e ganhou a luta. Aí eu já não preciso pôr, porque o e, ele já faz aí essa conclusão. Só que é necessário aí verificar uma diferença aqui da conjunção e. Separo quando tiver dois sujeitos diferentes. Como assim? Vamos ler aqui essa oração para que possamos compreender melhor. Os professores entraram na sala e em instantes começou a prova. Será que dentro aí dos períodos tem quantos sujeitos? Vamos verificar, nós já aprendemos como que se localiza um sujeito. Vamos fazer essa aplicação novamente. Os professores entraram na sala. Quem entrou na sala? Os professores. Então aqui eu tenho um sujeito. E vejam que aqui eu tenho a vírgula, que é justamente para separar um outro sujeito. Mas onde que está o outro sujeito depois da vírgula? Vamos verificar. E em instantes começou a prova. O que começou? A prova. Então eu tenho dois sujeitos. Então quando eu tiver dois sujeitos diferentes, aqui eu coloco vírgula mesmo que apareça o e. Então, notem que são casos aí que nós precisamos ver aos poucos. Retomem ali a explicação da aula anterior sobre a utilização dessa pontuação. Depois iremos verificar alguns outros casos, alguns outros sinais de pontuação e alguns outros casos também em que a vírgula é utilizada. Façam aí as devidas anotações, cuidem-se e nos vemos em uma próxima videoaula. Até mais!